Temos um convidado, Luís Sousa. Para todos aqueles que nos estão a ver agora, agradecemos a presença dele. E para aqueles que nos verão no YouTube, no nosso canal Ensinar com Património, mais tarde. E pronto. Então vou passar a apresentá-lo. O Luís Sousa é arqueólogo, natural do concelho do Marco de Canaveses e licenciado em Arqueologia pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Tem preferencialmente centrado a investigação no povoamento proto-histórico e romano nos vales do Rio Sousa e Tâmega, com principal incidência em Lousada, concelho onde desenvolve a atividade profissional no Gabinete Municipal de Património e Arqueologia. Sobre este território, tem de igual modo contribuído com diversos estudos de cariz etnográfico e de história local. É autor e coautor de diversos ensaios de investigação, bem como de trabalhos monográficos de que se destacam a Carta Arqueológica do Concelho de Lousada, em 2008, Silvares, um percurso pela sua história, em 2009, Soalhães, Elementos Patrimoniais, de 2013, Foral de Soalhães, História e Documentos, de 2014, Paróquia de Covas, São João, Evangelista Património Religioso, em 2015, Memórias do Tâmega, Etnografia, Tradições e Costumes de Vila Boa do Bispo, 2017, e marca uma reunião cheia de história, 2017 também. Na Escola Profissional de Arqueologia, eu sou da Escola Profissional de Arqueologia, como vocês sabem, e o nosso canal é promovido por esta escola. Entre 2019 e 2013 lecionou vários módulos do curso de assistente arqueólogo, análise de materiais arqueológicos, análise de estruturas arqueológicas e cultura material. Desenvolve presentemente um estudo a propósito das estruturas e recipientes vinários romanos e medievais do Douro Inferior para provas de dissertação de mestrado a apresentar à Faculdade de Letras de Porto. Resta-me dizer que é uma pessoa que colabora muito com a escola. Temos alunos a trabalhar com ele em escavações atualmente e é uma pessoa muito querida por nós e a quem eu agradeço por ter aceito este convite, e a escola também agradece muito teres aceito este convite e estares aqui connosco hoje. Então, olha, dou-te a palavra e vamos a isto. Ora bem. Olá, boa noite. Boa noite, Dulcineia. Boa noite a todos aqueles que nos vão escutar a partir destas novas tecnologias. Obrigado pelo convite. É sempre um gosto enorme colaborar com a Escola Profissional de Arqueologia, porque de facto fui lá aluno, fui lá professor e a área arqueológica do Freixo e a escola diz muito, e como bem disseste, anda em escavações e temos um protocolo já de há vários anos que recebo em Lousada, enquanto arqueólogo, a desenvolver um trabalho de coordenação, de colaboração no Castro de São Domingos, e portanto temos essa colaboração com a escola, entre a Câmara e a escola profissional de arqueologia, e temos tido vários jovens que vêm passando por lá há vários anos, e neste momento tenho lá 3 alunos da escola profissional, em contexto de formação, e ainda há bocado falava precisamente que hoje iria passar por aqui, queria falar neles certamente, e portanto é sempre um gosto enorme colaborar nestas atividades organizadas pela EPA, e também felicitar esta questão do ensinar com património, porque eu penso que tem tido um feedback muito positivo, e por isso, por aí, os meus parabéns. Obrigada. Eu ia então começar por compartilhar a minha tela. Fiz uma comunicação tripartida. Vamos ver se... Hoje vamos falar sobre o património e a arqueologia em Lousada, não é?
Exatamente. O que, de uma maneira geral, nos últimos anos temos desenvolvido em prol de divulgar o conhecimento, divulgar o património junto às pessoas, sensibilizar as pessoas para o património. Portanto, é um pouco este trabalho que eu vou apresentar aqui hoje. Eu faço parte da Câmara de Lousada há vários anos. Eu comecei a trabalhar na Câmara Municipal em 2007, embora antes já tenha colaborado com alguns trabalhos enquanto estudante da Escola Profissional de Arqueologia, e depois mais tarde fiz a minha licenciatura e de facto estou neste momento como arqueólogo no município. Eu penso que já deve estar a ser visualizada a minha tela. Ok. Ok. Pronto. Eu peço desculpa se de vez em quando parar para beber água, porque de facto o monte com o pouco, mas já falei há pouco, tem-nos dificultado um bocadinho e por isso de vez em quando tenho que beber para conseguir fazer a apresentação toda. Portanto, como eu estava a dizer, vou fazer uma apresentação a partir de 3 tópicos: conhecer, divulgar e promover. Chamo desde já uma atenção aqui para o canto superior esquerdo. Eu penso que conseguem ver aqui o cursor do rato, para nós nos aproximarmos com uma imagem, uma identidade diferente junto da comunidade. Foi criado, pedimos junto de uns jovens criativos, a idealização de um logótipo que fosse a imagem do gabinete. E por isso este é a nossa imagem neste momento para que vamos divulgar todas as nossas atividades com esta identidade: património mais arqueologia em Lousada. Património está na parte de cima a cinzento, porque representa o património que está à superfície, as nossas igrejas, as nossas capelas, alminhas, cruzeiros, pontes, e depois o que está em baixo, um tom mais avermelhado, a arqueologia, e depois está fragmentada a palavra arqueologia, porque de facto trabalhamos muito com os fragmentos. Dificilmente temos peças por inteiro, e daí esta representação de arqueologia aqui um pouco truncada. A imagem superior representa depois o símbolo, o arco de volta perfeita das nossas igrejas, e depois a parte inferior do símbolo representa as quadrículas, onde nós, arqueólogos, normalmente desenvolvemos nosso trabalho com as escavações. Para quem não conhece, o concelho de Lousada situa-se no distrito do Porto, encravado entre os concelhos, peço desculpa, de Felgueiras, Amarante, Penafiel, Paredes, Passos de Ferreira. Falta aqui depois também, já pertencente ao distrito de Braga, o concelho de Vizela. Aqui do lado direito a composição administrativa resultante de 2013, e depois aqui algumas referências às marcas arqueológicas no território com as quais trabalhamos. Conhecer, então, o património em Lousada. Uma das vertentes principais que nós precisamos enquanto técnicos foi de conhecer o território, conhecer a sua geografia, conhecer a dimensão do concelho e conhecer o seu património. E, portanto, o primeiro elemento que nos levou a conhecer um pouco do património concelhio, pelo menos do ponto de vista arqueológico, porque à medida que temos evoluindo nas gerações dos PDMs, elementos patrimoniais que nas primeiras gerações não entraram na geração seguinte, e, portanto, o que nós vamos desenvolver presentemente incluirá outros elementos patrimoniais que anteriormente não tinham sido contemplados. Portanto, a primeira geração do PDM data de 1994 e temos aqui então um panorama da primeira realidade arqueológica do concelho. Na segunda geração foi um trabalho desenvolvido entre 2006 e 2008, resultando depois numa edição da Carta Arqueológica de Lousada, e este documento produzido, do ponto de vista técnico, depois acabou por ser vertido na Carta de Ordenamento, no PDM, a partir de 2012. Esta carta desenvolvida entre 2006 e 2008 contemplou mais de 200 sítios, pouco mais de 200 sítios no concelho, muito variados,
Mas esta nova geração, este trabalho que estamos a desenvolver, incluirá neste momento mais de 500 locais. Porque vamos incluir alminhas, cruzeiros, moinhos, portanto um conjunto de património até de cariz vernáculo que anteriormente não entrava aqui e que nós achamos importante preservar. Portanto, estas várias fases de desenvolvimento dos estudos para o PDM levou-nos a conhecer a fundo todo o património arqueológico, arquitetónico e histórico do concelho de Lousada. Essencialmente, o gabinete tem desenvolvido duas áreas de atuação, uma no âmbito da categoria A dos trabalhos arqueológicos, intervenção continuada no Cais de São Domingos, com um projeto para 4 anos, designado Prova Almesí, portanto um trabalho que nós queremos desenvolver de conhecimento mais aprofundado de toda a bacia do Rio Mesia. Depois a Casa Romana, também onde têm vindo a ser desenvolvidos trabalhos com vista à musealização dessa área arqueológica, e depois ambos de categoria C, essencialmente de trabalhos de escavação, acompanhamento, de trabalhos resultantes de intervenções pontuais em alguns monumentos, nomeadamente aqui Capela de São Bartolomeu e Igreja de Salvador, e mais recentemente a Igreja de São Lourenço de Boim, mas tem apenas acompanhamento, portanto não teve escavações, porque não houve intervenção qualquer no exterior do edificado, nem no interior ao nível do subsolo, mas temos acompanhado a limpeza das paredes, no sentido de tentarmos detectar algum elemento mais caracterizador da antiguidade do edifício. Divulgar. A questão da divulgação do Concelho de Lousada está muito presente. Então, em 2006, existia uma revista com edição trimestral e a determinada altura decidimos que essa revista, uma vez que entrava num número significativo de casas dos municípios de Lousada, começámos a desenvolver alguns textos de divulgação. E, portanto, entre março de 2006 e dezembro de 2006, fomos publicando alguns artigos nesse suplemento. Desses primeiros artigos resultou uns trabalhos de limpeza e manutenção de uma necrópole e a descoberta de alguns elementos interessantes no concelho, nomeadamente um lagar escavado na rocha de produção de vinho. Depois passou-se para um suplemento de património com edição mensal. Inicialmente esse suplemento era a preto e branco, mas rapidamente passámos para uma representação a cor, porque nos permitiu apresentar um conjunto de textos que até aqui não poderíamos, pelo menos com representação gráfica muito mais interessante e muito mais apelativo a todos os municípios que recebem o boletim. O boletim passou a ser mais pequenino e este suplemento era inclusivamente descartável até esta fase de 2017. Portanto, até 2017, até a entrada de um novo suplemento, 2015-2017, o boletim era descartável e nós sabemos que muitos municípios iam destacando este boletim e guardavam e sempre que queriam saber sobre algum tema tinham então o suplemento do património. Mais tarde surgiu um suplemento todo ele a cores, 4 cores, a partir de 2017 até ao presente adquiriu um formato mais quadrangular e continuamos, embora com um número de páginas mais reduzido, a publicar frequentemente artigos nesse suplemento. Os artigos, entretanto, para além do património e da arqueologia, passaram a incluir também o ambiente, também ele património, mas noutra vertente. Para além de personalidades. Portanto, o suplemento passou a ter uma edição de temas muito mais variado do que tinha até aqui. Estes suplementos entram, em média, na casa de todos os municípios do Concelho de Lousada e isto é uma forma de eles tomarem um contacto muito mais frequente com aquilo que nós vimos fazendo do ponto de vista cultural, patrimonial e arqueológico no Concelho. Indo um pouco ao encontro, muitas das vezes, dos interesses de algumas freguesias e para que não deixemos alguns temas, portanto, que não conseguimos desenvolver em algumas freguesias, tomamos a opção, eu e um outro colega de História, o Cristiano Cardoso,
desenvolvemos um projeto, o projeto CEL, Catálogo Epigráfico de Lousada, que permite com este projeto percorrer todas as freguesias e, portanto, encontrar aqui um ponto de ligação. Se não em todos os boletins, haverá certamente um boletim que irá versar sobre um tema da freguesia do concelho, de uma freguesia do concelho, e portanto a pouco e pouco nós conseguimos chegar a todas as freguesias e pronto, buscar por aí um bocadinho, puxar um bocadinho por aí o interesse do município em ler um pouco sobre o património que existe na sua freguesia. Um outro projeto também muito abrangente a todo o concelho e que tem tido uma aceitação muito grande são as Memórias Paroquiais de Lousada, que temos vindo a publicar por ordem alfabética. O que fazemos é a transcrição integral, a divulgação da memória paroquial e depois dessa memória valorizamos alguns elementos lá contidos, nomeadamente a toponímia, onde fazemos uma análise etimológica, e depois o património que lá é referido. Portanto, a freguesia tem muito mais património, para além daquele que é referido na memória, mas nós centramos apenas naquele património referido na memória, que são as capelas, a igreja, como não podia deixar de estar, uma vez que tem a ver com a paróquia, portanto a igreja, e depois uma ou outra situação haverá referência ao cruzeiro ou até umas alminhas. Este tipo de suplemento também tem tido uma aceitação muito grande junto dos municípios, porque de facto vem aqui refletida uma história no século XVIII muito concreta sobre a freguesia onde vivem. A aposta na edição, para além do boletim da Câmara, tem sido muito grande em diversas áreas. Destaco aqui a revista Ópido em 2006, que acabou por ser um marco editorial nas revistas de património, arqueologia e história na região. Uma revista 4x4 cores, de formato A4, e tem uma grande qualidade. Neste momento, não se cinge à publicação, à edição de artigos exclusivamente do Conselho, está aberto praticamente a todo o país e com um ou outro artigo até já do país vizinho, ou com participação de autores do país vizinho. Portanto, e tem tido uma aceitação muito grande e com ela temos chegado também, com o trabalho que fazemos e com os artigos que lá publicamos, a várias entidades, nomeadamente universidades, bibliotecas, câmaras municipais, onde com permutas fazemos chegar este trabalho que é desenvolvido no Conselho. Muitas das vezes nós depois também recebemos, no âmbito de permutas, edições das autarquias, das bibliotecas, das universidades, que também permite depois enriquecer o acervo bibliográfico do próprio Conselho. Em 2008, a Carta Arqueológica do Concelho de Lousada é também ela um marco na divulgação do património concelhio, com 212 sítios elencados. Serve de ferramenta para os técnicos da Câmara, não só do gabinete, mas depois de todos os outros departamentos que têm que gerir o território ao nível de obras municipais ou de obras públicas, privadas, e portanto saber o que, do ponto de vista patrimonial, arqueológico e arquitetónico, se encontra em determinado local onde se pretende fazer uma obra. Portanto, é a carta de referência de consulta para aqueles que querem conhecer então o património em determinados locais, não? Onde temos o património elencado, inventariado e que faz parte do PDM. Para além disso, outras obras, como o Foral de Lousada, personalidades do Concelho, monografias locais. Aqui um destaque também para a juventude, para os jovens, uma promoção da leitura, Cartas à Minha Terra, onde aqui se vê destacado o trabalho que também o Gabinete tem feito na divulgação do património arqueológico, digamos, mais significativo, que é da Idade do Ferro e da época romana, aqui destacado uma carta sobre os senhores romanos que viveram em Lousada. Portanto, uma forma também de nós chegarmos aos mais novos. Voltando aqui à revista Ópido, esta revista é uma revista de edição anual. Vamos neste momento na Ópido número 11, a última edição foi em 2019, 2020 está a ser preparado um número,
Ao longo destes anos, para além da revista Oppidum propriamente dita, surgiu, onde criámos os eventos, foram realizados eventos em Lousada, umas jornadas relacionadas com o encontro de arqueologia das terras de Sousa e também a jornada de História Local. O conteúdo apresentado em ambos os encontros permitiu, ou quisemos valorizar as comunicações aí apresentadas com uma edição própria e por isso nesses anos a Oppidum não foi editada e houve uma edição especial da Oppidum para então divulgar junto do público em geral e colocar esses textos à crítica dos trabalhos apresentados então ao encontro de arqueologia e às jornadas de história local. Eu ia tentar fazer agora aqui uma saída. Para mostrar àqueles que tenham interesse em consultar os suplementos. Todos os meses a edição do suplemento passa de imediato para a página da internet da Câmara e a partir aqui dos serviços, comunicação, suplementos, poderão consultar todos os boletins editados desde 2006 a 2020. Portanto, está aqui setembro, está em paginação o de outubro, logo que ele esteja paginado, passa de imediato a estar disponível para a consulta de todos aqueles que tenham interesse naquele artigo. Relativamente à revista Oppidum, ela também está integralmente disponível na internet, na página aqui do município, com exceção do último volume. Sempre que há uma nova edição, o volume interior passa a estar disponível. Abro aqui apenas o Oppidum 2017 e, portanto, estão aqui todos os artigos disponíveis, poderão ser descarregados, então, em PDF. Portanto, uma forma também de nós termos o nosso trabalho constantemente editado, publicado e divulgado, quanto o mais possível. Vou voltar novamente à tela. Entrando então aqui na página do município, encontram todas as edições da área do património e arqueologia disponíveis. Ao nível da promoção do património, temos desenvolvido variedíssimas ações de sensibilização patrimonial, realização de palestras e conferências, formações, desenvolvimento de conteúdos histórico-arqueológicos, produção de artigos científicos e de divulgação patrimonial, idealização e montagem de exposições e organização de eventos ou ações de caráter histórico-arqueológico. A realização de congressos, como já falamos, como já falei atrás, têm sido muito importantes para até percebermos o estado da arte, o estado do conhecimento dos trabalhos na área da arqueologia e do património na região. O primeiro encontro de arqueologia das terras de Sousa veio de facto trazer um conjunto de trabalhos muito importantes e trazer o estado do conhecimento e o que havia, o que estava em andamento, o que estava a ser feito em termos de investigação em todo o território do Val de Sousa. E depois as jornadas de história local, que chegaram até à 5ª edição em 2013, onde num plano de divulgação mais centrado no conceito de Lousada, permitiu uma divulgação e promover a investigação em determinadas áreas que nos interessava conhecer, portanto, trabalhadas quer pelos técnicos do município, quer por investigadores que eram convidados a trabalhar alguns destes temas. Como falei, alguns dos temas abordados aqui em algumas jornadas acabaram por ter edição na revista Oppidum, em edições especiais. Nem todas as jornadas tiveram edição, mas procuramos sempre que é possível, não é? Do ponto de vista dos custos associados, que são sempre muitos, à edição deste tipo de revistas, mas sempre que é possível, não sendo sempre, mas sempre que é possível, nós fazemos então
a publicação em papel destes encontros e destas jornadas, de facto, para que a memória destes trabalhos não se perca. Uma das situações também temos levado pessoas a participar e a ouvir aquilo que se tem feito, neste caso, não só no Conselho, mas em territórios mais alargados, principalmente acima a norte do Douro. Uma idealização muito interessante que foi o ciclo de conferências de arqueologia ao longo de 7 meses, 2 a 3 sessões na última sexta-feira de cada mês, permitiu trazer a Lousada vários investigadores ligados à Universidade do Porto, à Universidade do Minho, trabalhos muito variados, desde a arqueologia, à história, ao património, à etnografia, e que teve uma aceitação muito grande no Conselho, com uma participação com uma frequência de público que para nós foi muito interessante. Entretanto, não teve continuidade desde 2013, mas esperamos num momento próximo que retomar este tipo de ciclos de conferências, porque de facto nós temos públicos para eles, e acaba por trazer ao Conselho a discussão de temas que normalmente até não são abordados, mas que o facto de trazermos investigadores e trazermos esses temas são disputados depois até na investigação local. Temos também realizado anualmente um concurso de fotografia, houve anos que não foi feito, mas tentamos, quando possível, adaptarmos ao ano municipal. O Conselho tem vindo a criar anos específicos de temas pontos do interesse do Conselho, nomeadamente o desporto, a solidariedade. Este ano ficou por concretizar, mas íamos levar a cabo a apresentação de um concurso de fotografia centrado no património vernacular, que queríamos ver depois, provavelmente editado num catálogo próprio e com apontamentos históricos sobre esse património retratado. Este concurso de fotografia tem levado à participação de inúmeras pessoas do Conselho, fotógrafos, amadores e profissionais. O concurso de fotografia relacionado com o ambiente teve uma participação maior, também mais alargado para além do Conselho, mas chegámos a ter uma média de 30, 40 fotógrafos em cada um dos concursos. O de fotografia, o relacionado com o ambiente, de facto, teve a maior participação, e isto permite também colocar as pessoas em contacto com os territórios, e então muitas destas fotografias que nos chegam têm a ver com o património do Conselho, não só ambiental, mas também patrimonial. Portanto, aqui um exemplo do número de participantes que estiveram a concurso, então, no 4º concurso de fotografia. Normalmente depois tem um momento da exposição na biblioteca, com entrega de prémios. Na própria biblioteca também temos desenvolvido exposições. A sala tem uma dimensão interessante para a realização de exposições. Em 2018, entre 2017 e 2018, foram realizadas 3 exposições que levaram à biblioteca mais de 1.400 alunos do Concelho de Lousada. Aqui a exposição Arqueologia, Ciência que Estuda o Passado foi desenvolvida em parceria com a Escola Profissional de Arqueologia, e depois 2 próprias relacionadas diretamente com o Concelho de Lousada, que é uma exposição sobre o comboio e outra sobre um conjunto de objetos do século XX. A arqueologia participaram 18 turmas, 38 professores e 371 alunos, portanto um número interessante, tendo em conta que as visitas duravam 1 hora, 1h30, tinha uma parte prática e os jovens estudantes saíam daqui muito agradados com a exposição. A exposição teve tão sucesso que partimos, isto aqui algumas imagens ainda do espaço da exposição, aqui com alunos da EPA, depois alunos aqui do Conselho, podiam participar nos jogos, nos mosaicos, observações ali no microscópio. Depois aqui uma história do século XX a partir de 70 objetos, que superou aqui, chegou aos 795 visitantes.
abordávamos aqui questões generalistas, depois algum património também do concelho, passávamos pela televisão, pela música, pela escrita, mas pela escola também, as antigas escolas, sem a tecnologia que hoje se encontram nas salas de aula. Depois aqui uma outra exposição, 253 visitantes. A exposição esteve num período muito curto, numa fase final das aulas, não foi possível trabalhá-la do ponto de vista de convite às escolas a dirigir-se à exposição, portanto teve um número mais reduzido, mas temos em vista a idealização da mesma exposição, mas com caráter itinerante. Se vai passar a seguir. Okay. Nesta exposição, peço desculpa. Okay. Atrás tinha uns painéis, não vou atrás porque eles são muito pesados, mas a exposição era composta por 3 grandes painéis, onde era abordada a história do comboio em Inglaterra, e depois o comboio, a história do comboio em Portugal, e depois uma história do comboio em Lousada, abordando a linha do Douro e a linha do caminho de ferro entre Penafiel e Lixa. Esta exposição, uma vez, como eu estava a dizer, que teve poucos participantes, pelo menos não conseguimos trabalhá-la ao nível escolar como pretendíamos, foi idealizada agora como a exposição itinerante, irá figurar no hall do edifício técnico da Câmara Municipal e depois irá circular pelas escolas e juntas de freguesia que tenham ou por onde passou o comboio, neste caso o comboio de Penafiel à Lixa. O ano passado, no âmbito das Jornadas Europeias do Património 2019, realizámos um rally paper, foi delineado um percurso a cruzar uma boa parte do concelho de Lousada, teve que ser limitado a um número de participantes, do ponto de vista logístico não era permitido ter muita gente. Chegámos às 11 equipas com um total de 30 participantes. Esta atividade permitiu a divulgação de vários locais, do ponto de vista arqueológico, arquitetónico, e depois conseguimos também que no final todos os participantes fossem ter uma quinta, e valorizámos essa quinta também, levar a conhecer a quinta e também a gastronomia local. Foi uma das atividades onde os participantes manifestaram uma enorme alegria porque passaram uma boa tarde em grupo, divertiram-se e de facto conheceram locais que passavam de carro e nunca olharam para aquele património, e depois de carro nós levámos lá com as coordenadas e só tiveram pena de não estar mais tempo junto desse património. Portanto, é uma das situações que nós depois vamos melhorar, é dar a oportunidade de os participantes estarem no local que os levamos a visitar e a conhecer, provavelmente até com uma pequena visita, se tal for possível. Ao nível das atividades escolares, também temos um conjunto de atividades muito diversificadas. Em 2004, 2005, idealizámos um projeto que era um museu vai à escola. Consistia numa exposição oral, em espaço de sala de aula, recorrendo a um projetor de slides que tínhamos com património do país e que tínhamos sobre algum património do concelho. E depois levávamos um conjunto de caixas com vários objetos arqueológicos. Aqui temos alguns desses materiais arqueológicos que levávamos, pesos de tear, alguns objetos reconstruídos, tégulas, coçoeiros, portanto que alguns dos materiais que inclusivamente os alunos podiam musealizar. Esta atividade foi informada a cada um dos agrupamentos e depois partia dos professores convidar-nos a ir à sala de aula. Portanto, a atividade não teve, digamos, o feedback que pretendíamos, porque o número de escolas ou de turmas que nos solicitaram foi muito reduzido para aquela que tínhamos pretendido alcançar. Em 2014, no âmbito das comemorações
os 500 anos do Foral de Lousada, fomos levados a criar um conjunto de ações para levar às escolas a essa comemoração dos 500 anos do Foral. E abarcamos todos os alunos do concelho, desde a primeira classe até ao 7º ano, o que levou a que alcançássemos este número que aqui está referido, de cerca de 3.100 alunos. Esta atividade consistia, por exemplo, como vem aí na imagem, a idealização de um foral. Idealizamos um foral, deixámos espaços vazios, conseguimos criar um escantilhão e depois o aluno personalizava esse foral. Sabemos que muitos jovens do concelho que estiveram connosco nesta atividade, de celebração dos 500 anos de foral, que ainda hoje guardam o seu foral lá em casa, e que de tempos a tempos, quando vêm, se lembram de ter estado connosco, e quando passam por nós na rua, falam-nos precisamente desse momento que viveram, de uma memória centenária, e que nós os fizemos reviver 500 anos depois. Todos recebiam um kit, era uma caixa com um conjunto de fichas. Essas fichas tinham o mapa de concelho de Lousada anterior à reforma administrativa, um outro mapa referente à reforma administrativa de 2013 e depois como era o concelho de Lousada em 1514. Este kit era composto por 15 fichas, não estão aqui todas, mas depois incluía umas imagens para colorir, que foram usados também na promoção, na idealização de um vídeo relacionado com o foral. Aqui depois uns jogos, uns labirintos, umas sopas de letras, portanto, que depois permitia prolongar a memória daquela ação que tivemos na sala de aula em casa. Depois de 2014, tendo em conta que o projeto desenvolvido em 2014 durante as comemorações dos 500 anos de Foral correram muito bem junto às escolas, tiveram uma enorme aceitação, desenvolvemos uma atividade pedagógica, criamos uma atividade pedagógica chamada Na Linha do Tempo, com um programa próprio. Esta atividade, no primeiro ano, nós íamos ter com a escola, e a escola escolhia o monumento mais próximo da área do edifício escolar, que normalmente era a igreja, e então os técnicos direcionavam-se a esse monumento e desenvolvíamos uma atividade pedagógica nesse mesmo monumento. A partir de 2016, a Câmara passou a disponibilizar um autocarro para a atividade Na Linha do Tempo. Então são convidados os professores do concelho que tenham turmas, que lecionem a turmas do 3º ano, a escolherem um monumento do concelho, nesta lista que apresentámos aqui, que vocês veem aí à vossa direita, a Igreja da Veleda, a Igreja de Caída, a Torre de Vilar, por aí fora. Portanto, estes monumentos que estão aqui elencados, os professores escolhem com os seus alunos um monumento que querem ver e a Câmara faculta então, disponibiliza um autocarro para que a turma vá ao monumento que escolheu. Isto permite que não fiquem na freguesia ou na área da escola e que se desloquem para uma outra freguesia, para um outro ponto do concelho, visitar normalmente monumentos que não teriam a disponibilidade para os visitar se não fosse desta forma. Neste momento, esta atividade alcança, em média, 600 alunos. Portanto, 580, 620, já tivemos 620, 625, portanto, colocamos aqui uma média de 600 alunos do concelho são abrangidos com esta atividade pedagógica denominada Na Linha do Tempo. Esta atividade, em 2009, iria sofrer uma alteração, íamos adaptá-la, e se até aqui era direcionada para alunos do 3º ano, passaria, a partir deste ano, a ser direcionada para o 4º ano. Com o problema que estamos a ter com o Covid, não foi concretizada esta mudança, esta alteração, mas esperamos que no arranque do ano letivo possamos então levar a cabo esta alteração e vamos fazer então a atividade para o 4º ano, porque a matéria
lecionada no 4º ano adapta-se mais aos conteúdos que desenvolvemos na atividade na linha do tempo. Vou novamente sair daqui. Para lhes mostrar que durante a atividade, na linha do tempo, nós levamos os jovens até ao monumento, os alunos até ao monumento, normalmente uma igreja, por exemplo. A visita começa pela fachada, onde comunicamos um conjunto de dados históricos sobre aquele monumento, e depois passamos para um descritivo do ponto de vista arquitetónico, estilístico, para que os alunos percebam a razão de incluirmos aquele monumento na época romana ou na época moderna. E normalmente eles ficam de facto a conhecer a fundo o monumento visitado. Para que consigamos manter a atenção deles, no início é-lhes informado que terão de desenvolver uma ficha, uma atividade, terão de provar que a atividade que desenvolveram ficou assimilada. E, portanto, nós desenvolvemos um paddy paper, que é entregue em grupos, nós organizamos os alunos em grupos de 3, de 4, e esse paddy paper é entregue e é extremamente simples. Portanto, está aqui. É colocado o grupo, nós atribuímos uma denominação a esse grupo, eles colocam os nomes, e depois temos aqui um conjunto de questões e atividades que eles vão apresentando. Na questão 1, normalmente, sendo igrejas, colocamos uma seta no chão, porque permite depois dar-lhes nota da orientação canónica que as igrejas normalmente tinham e porquê dessa razão, e a razão que está por trás dessa orientação canónica. E, portanto, apresentamos-lhes sempre o norte para eles indicarem a orientação da fachada, para eles assimilar essa questão da orientação canónica da igreja. Depois aqui na questão 2, uma sopa de letras, onde tentam encontrar palavras relacionadas com a freguesia onde estão. Aqui uma questão 3 relacionada com o elemento arquitetónico em si, onde é-lhes dada durante a visita a explicação, eles depois têm que colocar então os termos atribuídos, então é uma coluna, a base, o fusto, o capitel, por aí fora. Aqui uma outra questão, para eles dominarem aqui neste caso será um arco quebrado, o número de duelas pela qual é composto o arco. Aqui mais um conjunto de questões, verdadeiro e falso, e depois aqui uma outra questão também para apenas ligar. Estes desenhos também foram desenvolvidos por nós, porque é muito mais intuitivo, a imagem fica muito mais limpa em vez de usarmos uma fotografia, e então criamos estes desenhos mais simplificados, onde os alunos têm apenas que ligar com uma seta os termos à esquerda com o desenho que está à direita aos respectivos elementos que estão ali indicados. No final da atividade, há lugar sempre aos jogos tradicionais, que depois já à frente já mostram umas imagens. As que são mais práticas de fazer, não é? No final da atividade, temos outros jogos tradicionais, mas de facto a questão do jogo de força, tração à corda, ou então o salto, o chamado estica, com um conjunto de paus, torna a atividade hilariante, divertida, é no final de toda a atividade, e os jovens normalmente ficam muito agradados com as atividades, e é uma forma de mantermos viva a tradição destes jogos. Muitos deles acabam por cortar pequenos paus ou levarem uma corda para a escola e de facto encontram aqui um jogo onde podem participar quase toda a turma ou em grupos, portanto uma coisa mais plural do que usar o tablet que os isola um bocadinho mais entre eles. A todos os alunos no final da atividade, para depois não voltar aqui à tela, é entregue um livreto, e nesse livreto contamos, tem um mapa, neste caso é um mapa de abertura, que tem a ver com a Veleda, onde tem o limite da freguesia, onde está indicada a igreja, a escola, caso se trate da escola local, e depois o principal património da freguesia.
A visita, como é neste caso, por exemplo, foi à igreja, voltámos aqui a reforçar os dados históricos que lhes foram apresentados durante a atividade. E depois pequenos apontamentos sobre o restante património da freguesia representado em mapa, capelas, as casas solarengas, e depois aqui atividades para testar um pouco mais os conhecimentos que lhes foram comunicados durante a visita. Aqui um esquema de uma igreja, onde colocam os nomes que ouviram durante a visita. Aqui um caminho, neste caso, para os levar à ponte de Vilela. E depois aqui a igreja, num desenho que podem colorir, recortar, pronto, fica ao critério deles. E depois aqui também mais um conjunto de letras para preencher, para ir fixando nomes que muitas das vezes eles conhecem, que neste caso são os nomes das freguesias que formam o concelho de Lousada. Depois aqui uma sopa de letras, também com um conjunto de termos sempre alusivos à atividade que desenvolvemos, o concelho, a Lousada, o património, o adro, o moinho, e que vamos visitando. E, portanto, é este libreto que é entregue a cada um dos alunos no final da atividade. Vou voltar à tela, então. Entretanto. Ok. Pronto, aqui algumas fotografias, tivemos aqui do jogo do Estica, ou então, aqui, peço desculpa, aqui o jogo do Estica e aqui o jogo de força de tração à corda. No final da atividade, para além do libreto, é oferecido a cada aluno um estojo que tem alguns lápis de cor, uma fia e uma borracha, e que está personalizado com o logo do município e com o nome da atividade na linha do tempo. Isto permite que o aluno vá guardar isto na mochila e que se mantenha na memória ou durante mais tempo a atividade em que participou. Aqui uma notícia no jornal local, Verdadeiro Olhar, onde é destacado a aprendizagem dos alunos do concelho de uma forma lúdica, de uma forma divertida. O mercado histórico de Lousada, que vem sendo realizado desde 2014, quando dos 500 anos do Farol de Lousada, temos vindo a retratar uma feira tardo-medieval, renascentista, onde levamos na sexta-feira, portanto o mercado histórico realiza-se no primeiro fim de semana de junho, e na sexta-feira várias turmas dos diferentes agrupamentos de Lousada são convidados a trajarem-se e a percorrerem a feira, conhecendo os mercadores, os artesãos, portanto conhecendo um pouco de como era a vivência de uma feira de há 350, 400 anos atrás. Esta participação dos jovens leva muitas das vezes a levar o conhecimento até casa da realização da feira e, portanto, na sexta e no sábado os jovens voltam com os seus pais, conhecendo a feira de uma outra forma. Mas pronto, na sexta-feira é sempre muito divertida porque tomam contacto com animais, tomam contacto com os artesãos e têm os balouços, portanto cada jovem, cada aluno pode percorrer todas as atividades que estão disponíveis de divertimentos na feira e saem daqui com um conhecimento da época muito interessante. Portanto, é uma memória que lhes fica para a vida esta participação na feira, neste mercado histórico de Lousada. Um dos próximos projetos, se esta situação pandémica acalmar, será a realização de uma marcha histórica, que é uma recriação da Idade do Ferro, onde temos um conjunto de personagens vestidos à época e onde são recriados o lanche ou uma refeição com a alimentação que julgamos que seria
neste tipo de contexto, praticada na Idade do Ferro. Os jovens serão convidados a percorrer lado a lado com estes atores, digamos assim, e depois tomarem conhecimento direto com um piquenique, ou digamos assim, um lanche desta recriação, verem como é que na época se fazia o fogo e perceber que locais eram percorridos pelos homens e mulheres na Idade do Ferro, neste caso no concelho de Lousada. Portanto, o que pretendemos é fazer uma marcha entre um povoado e outro, levando-os a conhecer o património arqueológico do concelho e em simultâneo terem esta experiência que eu penso que será da maior interesse para eles vivenciarem diretamente, e portanto é uma forma de assimilarem estes conhecimentos da Idade do Ferro, que é muito difícil nós retratar num contexto de visita, muitas das vezes no próprio local, e que não nos fazemos acompanhar de imagens. Portanto, esta será também uma forma lúdica, pedagógica, dos jovens tomarem contacto com uma representação arqueológica no concelho muito forte, que é a Idade do Ferro, a par da época romana. Como já no início foi falado, nós desenvolvemos o trabalho principal no Castro São Domingos, portanto é este o nosso principal núcleo de investigação, a parte também da Casa Romana, e é aqui que temos vindo a desenvolver o trabalho de projeto, a desenvolver o projeto Prova ao Museu, e onde têm participado os alunos da Escola Profissional de Arqueologia. Também aqui, para dinamizarmos um pouco mais a estação aqui do Castro São Domingos, levar aqui levar o conhecimento da existência deste povoado ao concelho na sua totalidade. Vamos organizar aqui uma oficina de arqueologia experimental, será instalada aqui do lado esquerdo. Será uma caixa onde depois serão colocados, enterrados, objetos, onde os alunos depois farão uma simulação de escavação, com prancheta, terão de fazer o desenho, o registro, uma espécie de um caderno de campo. Portanto, este trabalho mais diário e prático da vida de um arqueólogo em contexto de escavação, e depois fazer uma visita à zona arqueológica escavada do monte. Neste caso é um núcleo habitacional castrejo, estamos aqui junto à primeira linha de muralhas, e depois mostrar-lhes a envolvente. De facto, o povoado é bastante destacado, e mostrar que na envolvente, na área do vale do Rio Mesio, muitos outros povoados existem deste período. Este é o mais importante, mas pronto, levá-los a conhecer um pouco melhor a realidade arqueológica vivida aqui no concelho há 2000 anos atrás. Durante a pandemia não paramos, e o gabinete, que é formado neste momento por três técnicos superiores, um arqueólogo, um historiador e uma historiadora de arte, desenvolvemos um conjunto de textos dentro da área de gosto de cada um, do tema da área profissional. Tem aqui arqueologia e etnobotânica, um dos temas, onde era o tema era o uso medicinal das ervas e plantas na época romana. Portanto, eram escritos textos centrados nas plantas, que nós sabemos que na época romana eram usadas no tratamento de algumas maleitas, e com a ajuda dos biólogos que neste momento trabalham no concelho, na promoção ambiental, procurávamos perceber se essa planta referida na documentação romana se existia no concelho. Existindo, desenvolvíamos um texto percebendo até se contemporaneamente a ação terapêutica da planta ainda é a mesma relativamente à que era divulgada na época romana. Depois também aqui um outro tema muito divulgado, que tem a ver com as inscrições de 1220, portanto estamos aqui numa celebração dos 800 anos das inscrições de 1220, desenvolvido pelo colega Cristiano Cardoso. E depois, na área da História da Arte, a Sara Vieira desenvolveu variados textos, nomeadamente sobre arte sacra, sobre alminhas. Portanto, aqui uma das imagens tem a ver com Santa Águeda, muito venerada no concelho.
E pronto, era isto que eu trazia para mostrar. Espero que tenham gostado. O meu obrigado. É aí que eu tento. Peço desculpa que eu não estou a ouvir. E já me estás a ouvir ou não? Agora sim, agora estou a ouvir. Deixa eu ver se eu consigo tirar-te isto. Posso interromper o compartilhamento? Sim, sim, podes. Ok, já estou na tela. Eu espero que tenha sido tudo entendido, que não tenha, acho que cumpri o tempo que me tinha sido Acho que definido. sim. Acho que sim. Pronto. Quero-te Às vezes é um bocado difícil estar a explicar tudo. Sim, tinhas Trouxe muito bastantes para mostrar. coisas. Pronto, a ideia também foi trazer um pouco as diferentes áreas de atuação que nós temos, até mostrar ideias que podem ser desenvolvidas noutros concelhos. Eu próprio tenho escutado aquilo que tem sido aqui apresentado e que depois possamos adaptar à nossa realidade de igual modo ou até idealizar de uma maneira completamente distinta daquela que vimos, mas vir aqui buscar ideias para de facto fazermos ações de sensibilização, porque temos públicos muito distintos, adultos, estudantes, não estudantes, gente formada, gente menos formada, então temos que nos adaptar a essas realidades todas e daí esta variedade muito grande de atividades que temos vindo a desenvolver. E esta variedade depois reflete-se até nos diferentes públicos que temos tido, porque não são os mesmos que vão a uma caminhada, não são os mesmos que vão ao Rally Paper, não são os mesmos que vão às palestras, portanto cobrimos aqui gostos diferentes com estas atividades muito diversificadas que vamos desenvolvendo. Eu estava aqui a tentar ver os comentários, foste das conferências mais comentadas que temos tido até agora. Acho que isso é um resultado do teu trabalho, do trabalho exemplar que tens desenvolvido, não é? Eu acho que esta conferência mostrou bem não só o trabalho que tu desenvolves, mas que a Câmara também apostou nisso, não é? Sim, nós não é, muitas das vezes nós temos a vontade, mas se não tivermos a Câmara do nosso lado e a apoiar-nos com aquilo que nós pedimos ou exigimos, às vezes é preciso, mas neste caso na Câmara de Lousada somos, digamos, espicaçados, no bom sentido, a apresentar propostas e quando elas são bem pensadas, bem alinhavadas, bem alicerçadas, dificilmente temos um não e temos toda a Câmara a dar-nos apoio, seja ele económico, seja ele logístico, e o reflexo está digamos, na participação cultural que o Concelho de Lousada tem vindo a conseguir trazer nas diferentes atividades que realiza. Eu lembro-me que há 20 anos, 20 e poucos anos, quando surgiu o teatro em Lousada com uma companhia de teatro profissional, o teatro estava vazio e era gratuito. Hoje é pago e está cheio. E, portanto, este trabalho que nós também temos vindo a fazer na área da história, na área da arqueologia do Concelho e agora na área da história da arte, tem vindo a trazer esses diferentes públicos e é interessante que nós temos munícipes a perguntar, então quando é que fazem novamente esta ou aquela atividade? Portanto, nós não podemos fazer uma atividade e esperar que a vamos fazer daí um ano ou dois ou esquecê-la, porque acabam por nos lembrar. Isto porque, de facto, gostam das atividades que desenvolvemos. Numa caminhada envolvemos sempre recriações históricas, é o rancho folclórico ou um ator que contratamos e, portanto, são dinâmicas que são criadas nestas atividades que depois as pessoas acabam por esquecer o percurso que fizeram e lembram-se desses pequenos quadros que são criados. Portanto, temos também esse lado
tornar o mais apelativo possível as atividades, introduzindo o teatro, a música, para além das nossas apresentações ou comunicações que vamos fazendo. Uhum. Pois, eu acho que aqui se viu como o trabalho é diversificado, como foi pensado para muitos públicos, para muito tipo de públicos, para muitas faixas etárias, se calhar todas mesmo. Sim. E isso faz com que tenha um sucesso, não é? Muito grande, porque é muita gente que é envolvida, é muita gente que é chamada e acho que no final o resultado é muito bom. Não é? E viu-se aqui porque Claro. tiveste imensa gente a ver-te e a dizer, Ok, agradeço, e agradeço. a dizer que foram à feira, gostam muito da feira. Eu até te vou ler os comentários porque pá, acho que Ok. mereces por todo o trabalho que tens feito ali. Deixa eu ver se eu consigo, porque eu estou aqui com. Eu e os meus colegas, não é? Como eu estava a dizer, Sim, claro, sim, tenho, sim. tenho um colega de História que é o Cristiano Cardoso e agora a colega de História da Arte, a Sara Vieira, e portanto o trabalho que eu faço, se o faço bem, faço porque de facto o Gabinete de Património e Arqueologia, sem falar pessoalmente, mas está bem servido do ponto de vista técnico, portanto são técnicos de excelência, com enorme capacidade e, portanto, trabalhamos muito bem em equipa, conseguimos pensar os assuntos articulando as várias áreas e, portanto, eu penso que é um bocadinho este resultado positivo das atividades que vamos desenvolvendo também passa por aí. Portanto, é este trabalho de excelência que tentamos levar à comunidade a partir do Gabinete de Arqueologia. Também tens aqui um comentário, suponho, de alguém de Lousada, que é o Filipe Silva, que diz assim: não conhecia o Dr. Luís, mas vejo que Lousada mexe no que toca ao património, o que não vejo muito por outros sítios. Uma boa ideia que aqui deixava era distribuir a cada ano, uma vez, um calendário que, junto com cada mês, estivesse incluída informação arqueológica cativante. Dessa maneira, cada informação era exposta durante um mês em muitas paredes, tornando o conhecimento arqueológico natural. É verdade. Há muitas ideias, não é? Há muitas. É mais uma ideia interessante É que verdade, podemos é. pegar. É verdade, é. Porque as pessoas ainda continuam a gostar muito dos calendários que se colocam e que podem arriscar e que podem, em vez de terem só festas religiosas ou terem outras Claro, coisas que às vezes pronto, nem interessam muito. nós acabamos por achar que já não tem interesse nenhum. A IEPA tem um projeto muito interessante que é os postais, não é? Postais pelo mundo. Sim. E é engraçado que hoje em dia o postal não é muito utilizado, não é? Ou é muito pouco utilizado, mas há umas décadas atrás era um meio de comunicação por excelência. E o que é certo é que, não sendo a ferramenta de comunicação hoje da excelência que teve no passado, tem um sentido muito nostálgico e continuam a ser editados, independentemente de não serem usados para escrevermos para um amigo a dizer que estivemos ali. O calendário também pouco usamos, mas se calhar se o fizermos acaba por ser uma memória, até porque como está datado, o calendário é feito para aquele ano e acaba por depois até sabermos, olha, neste ano aconteceu isto, isto e isto, Sim, ou sim. estava previsto realizar-se isto e isto, e está lá a data. E pode ser também por aí um meio de divulgação, porque não? E é uma forma às vezes de divulgarmos um elemento arquitetónico, um elemento de talha dourada, Sim, até um imaginário, até um sítio arqueológico, porque não fazermos aí uma coleção de calendários, fica a ideia. é verdade, é verdade. Pronto, olha, agradeço-te muito ter estado aqui connosco. Nós já estamos aqui há uma hora Eu é que agradeço o convite, é sempre e um foi gosto muito bom enorme. ver o trabalho de Lousada, foi muito bom. Realmente vocês têm um trabalho enorme que é admirável e eu acho que é assim, invejável até para outras autarquias. Espero que motive outras Claro, autarquias a serem tão ativos. claro. E, e espero também que outras autarquias se juntem a nós e venham mostrar o seu trabalho, porque
acho que não é só Lousada, deve haver outros Claro. exemplos, não é? Sim, sim, claro que sim. Por isso é sempre bom conhecer e trazermos aqui o que de bom se faz. Não é? Acredito que hajam, por esse país fora, municípios a fazer trabalhos igualmente fantásticos. Mas o que é certo é que muitas das vezes nós, aqui no nosso cantinho, digamos assim, não é porque faltem as ferramentas para irmos ao encontro do que é feito. Mas de facto há informação que muitas das vezes nós temos dificuldade em aceder. E portanto aparecerem aqui autarquias a querer mostrar o que fazem, era interessante, porque para nós, eu espero que esta divulgação que fiz aqui hoje que sirva de exemplo para autarquias que queiram utilizar algumas das ideias aqui apresentadas, mas nós também estamos sempre abertos a ouvir o que é que Claro. nos outros locais se fazem, porque muitas das vezes nós queremos mudar e isto tem que se mudar, nós não podemos fazer a mesma atividade durante muitos anos, nem que seja mudar o nome, nem que seja mudar o nome da atividade, mas, por exemplo, quando fazemos na linha do tempo, muitas das vezes, quando é possível, introduzimos um novo jogo, uma nova atividade nos jogos, ou alteramos o pad e paper, mas de facto se houver outras atividades que nem nos lembramos dela e que noutros conselhos estejam a ser desenvolvidas, que apresentem aqui, porque é sempre interessante a gente poder trabalhar essas ideias que são praticadas nos outros conselhos, ou nós adaptá-las ou idealizar, às vezes até um pormenor, termos ali uma situação que aconteceu e dizer, olha, vamos trabalhar isto de maneira diferente, se calhar até para uma faixa etária completamente distinta, não é? Pode estar a ser trabalhado para o primeiro ciclo e nós conseguirmos depois adaptar para um outro ciclo qualquer. Nós sentámos no Conselho de Lousada, neste caso, para o quarto ano, que de facto adapta-se um bocadinho o conteúdo programático deles à história local, mas chegado ao sétimo ano nós sabemos que eles dão pré-história, dão proto-história e portanto a encontrar aí também outras atividades que eles possam sair. Temos a arqueologia experimental, como há bocado falava, mas pode haver aí outras situações, como aquela da marcha histórica, mas outras mais por aí haverão e são sempre bem-vindas essas ideias para nós depois moldar, trabalhar, adaptar aos nossos concelhos, para podermos levar o património da melhor forma junto dos municípios, que nós estamos ali, nós passamos muitas vezes no gabinete, não sei quem é o outro colega, que disse que não me conhecia, mas terei todo o gosto que apareça no gabinete e sentarmos imediatamente a conversar sobre o património arqueológico do Conselho. De facto, passámos muito tempo dentro de gabinetes e a forma de nós publicarmos, fazermos estas atividades lúdico-pedagógicas é uma forma também de mostrar que nós estamos no gabinete, mas estamos a trabalhar para eles. Sim. Nem sempre podemos estar no exterior. E nem sempre encontramos, de facto, ideias ou atividades para que, de uma forma interessante, a gente chegue ao nosso público. E por isso é um bem-aja para todos aqueles que querem partilhar ideias por aqui e nós possamos escutá-las. Muito bem. Pronto. Vamos nos despedir. Espero que tenham gostado. Eu agradeço mais uma vez ao Luís por ter estado aqui. Eu que agradeço, passei aqui um bom momento, espero que vocês também, é sempre um gosto enorme, tive imenso gosto pelo convite, obrigado Dulcinei, obrigado à escola e obrigado a todos que nos escutaram hoje. E que estiveram aqui e ainda aos que nos vão escutar no nosso canal, do Ensinar com Património, subscrevam, ponham lá, carreguem no sininho e pronto. E para a semana temos outro convidado que vai fazer assim uma live, também vai ser muito giro. Estou já a dizer porque vai ser noutro formato, ainda não sabemos a que horas vai ser à noite, mas não deve ser à noite, não, é ao fim da tarde, porque ele vai nos mostrar assim umas coisas e por isso estejam connosco. E boa noite a todos e boa semana, bom resto de semana e vemo-nos para a semana. E é assim, boa noite. Boa noite, obrigado. Obrigada.